Olá a todos, hoje nós iremos falar sobre as patologias neurológicas. Então vamos iniciar falando sobre o TCE, o traumatismo craniano encefálico. Então a TCE é um acometimento, lesões que acometem o couro cabeludo e também no encéfalo, ok? Então encontram-se entre os mais frequentes, mais graves distúrbios neurológicos, Então, TCE é uma lesão grave, onde pode acometer, o encéfalo. Quando existe a TCE, o trauma encefálico, vai ocorrer sangramento e os neurônios eles não suportam aquele sangramento. Consecutivamente, esses neurônios eles vão morrendo e vão trazer sequelas para essa pessoa. Além de que o sangramento ele pode levar ao aumento da pressão intracraniana e isso pode trazer agravos à pessoa aí. Então, o TCE, o principal risco para os pacientes que apresentam a TCE é lesão encéfalo resultante de sangramento ou edema, ou seja, esse edema, devido a esse sangramento, ele vai gerando uma pressão intracraniana, onde nós chamamos aí de PIC, pressão intracraniana. Existe um aumento da pressão intracraniana. Lesões do couro cabeludo são resultantes de escoriações, então junto à TCE pode existir escoriações, pode ter contusões e isso pode gerar grande sangramento, porque o couro cabeludo ele é bastante vascularizado e consequentemente ele tem apresenta um grande sangramento. E ali deve ser feita a higienização, a limpeza para prevenir contra as infecções. É importante que a área lesada seja devidamente limpa e tratada, pois feridas do couro cabeludo podem gerar infecção, Eles podem ser porta de entrada de micro-organismos para poder ter a infecção aí, ok? O TCE pode ser dividido em quais formas aí? O local acometido. Então, qual o local que acometeu ali a região do encéfalo? Dependendo do local, a pessoa vai apresentar diferentes sintomas. Lembrando que o encéfalo ele tem várias partes, apresenta cerebelo, apresenta o cérebro, apresenta o tronco encefálico. Então, onde for acometido, vai apresentar sintomas diferentes. Então, o cérebro, cada região ele tem uma especificidade, ele tem uma função. Então, dependendo do local, ele vai perder essa função, ok? Fraturas em crânio, então vai estar envolvendo fraturas do crânio na TCE, lesões intracranianas, lesão cerebral difusa, ou seja, pode ter uma lesão difusa em várias regiões, várias partes do cérebro, hematomas, peridural, O que é peridural? Peridural ou epidural é a região entre a meninge, a dura mater e a vértebra. Lembrando que a meninge ela tem três partes, a dura mater mais externa, tem a aracnoide e tem a pia mater, que é mais interna. O espaço entre a dura mater e a vértebra é chamado de espaço epidural. Então pode ter hematoma naquela região. Ou na região subdural, que é o espaço entre a aracnoide e a pia mater, onde está circulando o líquido céfalo-raquidiano. Então também pode existir hematoma, sangramento naquela região. E também intracerebral, ou seja, dentro do cérebro aí. E também pode estar presente as contusões, lesões região de couro cabeludo, ok? Então ele pode ser dividido aí dessas formas. Como que é feita a classificação então da TCE, traumatismo crânioencefálico? Aberta e fechada.
Nas situações de aberta, ocorre a ruptura da dura mater. Então, a dura mater é a primeira porção da meninge, né, da membrana que reveste a medula espinhal e também lá o encéfalo, né? Quando existe uma ruptura dessa dura mater, é classificada como aberta, ok? E ocorre afundamento da área da caixa craniana, ou seja, o trauma ele leva um afundamento, né, da calota craniana e ele acaba rompendo, né, fazendo uma ruptura nessa dura mater. E esse tipo de TCE, essa classificação, né, aberta, ela necessita de intervenção cirúrgica, porque teve afundamento de calota, teve ruptura de dura mater, tá? E vai existir um grande sangramento na região. E tem a fechada, onde não ocorre a ruptura da dura mater. Em geral, não são fraturas depressíveis, ou seja, pode fazer algumas fissuras, pode fazer fissura na calota craniana, nessa situação de fechada. Só que não vai ter a depressão, o afundamento, né, o que ocorre na aberta, ok? Então, traumatismo craniano encefálico aberta, ruptura de dura mater e a fechada quando não existe a ruptura da dura mater, tá? E nessas situações de fechada, geralmente não precisa de um tratamento cirúrgico, né? Vai necessitar de uma maior observação desse paciente para ver o que ele vai estar apresentando, né? Observar se vai ter alguma complicação, ok? Então aí a instalação de um dreno a vácuo pode ser necessário para poder drenar aquele sangramento, né, para tirar aquele sangramento que ocorreu devido ao trauma, para abaixar a PIC, né, a pressão intracraniana. Então as causas da TCE, né, geralmente aí são traumas, né, causados por traumas automobilístico, né, agressões físicas, queda, acidentes domésticos, são situações onde vai estar envolvendo, né, o crânio sobre um trauma. Sintomas variam de acordo com o local atingido e a intensidade, né? Então, como eu havia dito, dependendo do local que acometeu, né, o encéfalo, vai ter os sintomas aí, tá? Então as principais manifestações é dor, alteração do nível de consciência, tá? Hemorragia nasal, otorrária, hematoma na região das conjuntivas, né, na região dos olhos aí, presença de sangue no LCR. O que significa isso? Líquido cefalorraquidiano. Então, na região onde percorre o líquido cefalorraquidiano, lá entre as meninges, pode estar presente aí o sangramento, tá? Então, também perda de líquido cefalorraquidiano nas regiões auditivas e narinas, em situações mais graves aí, ok? Então, os sintomas elas são diversos aí, e depende muito do local que aconteceu e também a intensidade, ok? Lembrando que uma pessoa que está se recuperando de uma TCE, ela que sobreviveu, vamos dizer assim, né, ela vai apresentar sequelas. Por que ela apresenta sequelas? Porque teve sangramento, teve morte de neurônios e quando aquele neurônio morre, a pessoa vai perder alguma função motora, função sensitiva, né, sensorial. Ela pode estar com um déficit aí, ok? Devido à morte de neurônio. Diagnóstico, exame clínico e avaliação neurológica, o histórico clínico, né? Saber entender o que aconteceu com essa pessoa, radiografia de crânio em casos de suspeita de fratura, né? Tomografia computadorizada, ressonância magnética são realizadas para poder fazer melhor fechar esse diagnóstico aí, ok?
né? Então aqui nós podemos ver, né, uma fratura, né? Aqui nós podemos observar na tomografia um edema, né? Um edema intracraniano, ok? Tratamento cirúrgico em casos de afundamento de crânio. Então, quando tem afundamento de crânio, existe uma grande hemorragia, vai ser necessária uma intervenção cirúrgica, né, antibióticos para evitar infecções, né, a transfusão de hemocomponentes, né, se for necessário, devido à grande perda sanguínea. Ok? Tudo bem? A epilepsia, né, é uma condição, né, relativamente comum, né, ou seja, existe uma estimativa que de 100 pessoas, uma vai apresentar epilepsia. E o que significa essa epilepsia? São episódios curtos de inconsciência devido a uma disritmia. Então, o que é uma disritmia? É uma alteração no ritmo, né, da condução elétrica sobre os neurônios. Ok? Quando existe uma alteração na descarga elétrica, né, no impulso elétrico, né, existe esse distúrbio, a pessoa pode apresentar então a epilepsia. Então caracteriza-se por um distúrbio elétrico nas células nervosas, ou seja, lá onde está passando o impulso elétrico, lá nos neurônios, ele apresenta um distúrbio aí, onde vai levar a pessoa a apresentar a epilepsia, ok? A epilepsia caracteriza-se por abalos tônicos. O que significa isso daí? Tônicos são contrações permanentes, ou seja, acontece uma hipertonia, né? Ele fica hipertônica, né? Uma hipertonia muscular, ou seja, a musculatura ela fica com tônus, né? Contração constantemente aí, ele permanece, vamos dizer assim, ok? Ou seja, impossibilitando com que a articulação ela se movimente. Então existe a epilepsia que é chamada aí por abalos tônicos, ou seja, a contração excessiva muscular, né? A pessoa fica enrijecida, não tem movimento da articulação, ok? Né? Tem aí imobilizando as articulações. E existe também a epilepsia clônicas, que é uma alterna entre contração e relaxamento, tá? Então, clônicos, alternância de contração e relaxamento muscular em sucessões rápidas, ou seja, a pessoa fica apresentando aqueles tremores, tá? Onde também aí existe aí que nós chamamos, né, de tônico clônico, né, o que é conhecido aí como convulsão, né? Então a pessoa fica contraindo e relaxando, apresentando aquilo comumente chamado de convulsão, ok? Então tem os tônicos e os clônicos, né? E também aí os tônico-clônicos, que é a convulsão. Na maioria dos casos, a causa da epilepsia é desconhecida, ou seja, não se sabe o porquê a pessoa vai apresentar a epilepsia, mas eles apresentam alguns fatores, né? Algumas possíveis causas que vão levar à desordem do estímulo, do impulso elétrico, que a principal aí é a febre, né? Então, uma hipertemia. Então, a febre, né? Ou seja, alta temperatura corporal pode despertar então a epilepsia, né? Ou seja, pode causar a alteração do distúrbio, né? Da disritmia. Estímulos sensoriais, ou seja, pessoas ficam expostas, né? Locais intensos de luz, né? Estímulos luminosos. Infecção do sistema nervoso, ou seja, meningite, geralmente meningite pode apresentar encefalite, né? Distúrbios metabólicos causados por hipoglicemia, né? Pode levar a epilepsia. Intoxicações, né? Álcool, insulina, uremia, ou seja, muita concentração de ureia, né? na urina.
Hipóxia cerebral. O que é hipóxia cerebral? É a falta de oxigenação no cérebro, pode levar, né, a epilepsia. Alteração intrancefálicas, né, geralmente aí por tumores, né, na região de encéfalos, hemorragias, até o AVE, né, acidente vascular encefálico, pode levar aí a epilepsia. Então são fatores que podem predispor uma disritmia aí, tá? Sintomas, né? As manifestações clínicas elas variam, né, com a área que está sendo envolvida, né, essa eletricidade aí, tá? E elas podem ser classificadas aí como sintomas, né, parciais simples, parciais completas e também generalizada. Quando a pessoa apresenta sintomas, né, parciais simples, pode ocorrer aí algumas contrações em regiões de boca, né, de dedos, tá? E essa pessoa ela permanece com consciência, tá? Ela ainda está consciente, ok? Então, pessoas com sintomas parciais simples, algumas alterações, né, contrações de boca, dedos, e ela permanecem conscientes. Já a parcial complexa, né, geralmente a pessoa vai perder a consciência dela, tá? E tem algumas contrações parciais aí. Já generalizada, essa pessoa perde, né, a consciência e as contrações elas são de forma mais generalizadas aí, ok? Pegando extremidades, né, pegando periferias, regiões centrais do corpo, ok? E também existe a picoepilepsia, ou também que é chamada aí de pequeno mal. Né? O que acontece? Onde essa pessoa vai ter uma ausência. O que significa isso? Ela não vai ter capacidade de se reagir, né? Aquela pessoa que para, ok? Então, existe também picoepilepsia ou pequeno mal, que é caracterizado por crise de ausência. Essa pessoa perde totalmente aí a consciência, ok? E ela fica, né, com um olhar fixo, parado, estagnado aí, ok? Outra situação que pode ocorrer é o estado epilético, ou seja, atividades convulsivas que ficam tendo repetições, são prolongadas de formas agudas, ou seja, quando a pessoa não consegue voltar à sua consciência, ou seja, devido a muitas repetições dessas crises epiléticas, né? É considerado uma emergência, pois determina alto índice de mortalidade, ou seja, pessoas que ficam tendo muitas repetições, né, de convulsões, né, de crises epiléticas, é muito comum essa pessoa apresentar ir a óbito, né, ter a mortalidade aí, ok? Então, o tratamento ele visa então conter a crise, né, utilizando aí medicamentos, né, assegurar a oxigenação encefálica, né, manter esse paciente, né, com uma oxigenação para não ter morte cerebral, ok? O diagnóstico é feito, né, através da observação, né, ou seja, ela está tendo contrações, né, repentinas, tomografia, ressonância magnética, né, eletroencefalograma também pode ser observado aí, né, esses impulsos, coleta de líquido cefalorraquidiano, né, quando suspeita de meningite nessa pessoa aí, ok? O tratamento, né, consiste na administração de anticonvulsivantes, ou seja, para evitar, né, essa alteração de descarga elétrica aí, e manter essa pessoa com oxigenação aí, ok?
Já o coma, né? Coma é definido como um estado de inconsciência que o paciente tem de si mesmo, né? Ou seja, essa pessoa recebe estímulos e ela não apresenta uma resposta aí. Nos casos de coma profundo, o paciente pode perder, né, inclusive os reflexos vitais, né, como a respiração, como o batimento cardíaco, né? Então, é um estado mais graves aí de coma. Tá? Então, coma, a definição é a perda, né, o estado da consciência. Ela perde a consciência, é um estado de inconsciência. As causas podem ser variadas, né? Tóxicas, podem ser metabólicas, neurológicas, intoxicação exógena, ou seja, ingestão, inalação de toxinas, aí, substâncias tóxicas que pode ter lesão, né? Comprometer o sistema nervoso central, né? Como por exemplo também sedativos, né? Os sedativos eles induzem, né? Ao coma, né? A perda aí das funções do sistema nervoso. Na metabólica, diabetes mellitus pode levar, ou seja, a alta concentração de glicose na corrente sanguínea, né? Infecções virais, bacterianas, são vários fatores que podem induzir essa pessoa ao coma. E ela apresenta classificação, tá? Grau 1, grau 2, grau 3. Ou também ela é chamada o grau 1 de semicoma, o grau 2 de coma superficial e grau 3 aí de coma profundo. E além disso, existe aí o que nós chamamos de coma vegetativo, um estado mais grave aí. Então, o grau 1 ou semicoma, né, é caracterizado por uma sonolência, o torpor, né, o paciente mantém-se dormindo e se não for estimulado, ou seja, se não estimular ele vai permanecer dormindo aí. O paciente responde à estimulação verbal, ou seja, você fala, ele apresenta estímulos, né, de resposta, ou seja, ele ainda pode contactuar, né, ele pode responder, né, aos estímulos verbais. Reflexo fotomotor, ou seja, ele tem está positivo, né, um reflexo das pupilas, né, com a iluminação. Deglutição conservada, essa pessoa ainda consegue se alimentar, a deglutir. Funções neurovegetativas conservadas, ou seja, o que é funções neurovegetativas? Aquelas involuntárias, né, como batimentos cardíacos, respiração, né, funções de esôfago, estômago, intestino, né, as contrações. Isso são as funções neurovegetativas, ainda podem estar trabalhando aí no coma grau 1, né, o também chamado de semicoma. Já no grau 2, o coma superficial, o paciente não responde à estimulação verbal, ou seja, você fala com ele, ele não te responde. O paciente responde a estímulo doloroso superficial, ou seja, quando você comprime, né, alguma região do corpo dessa pessoa, dói para ela e ela responde, né, como ato de defesa. Reflexo fotomotor deprimido, ou seja, não está respondendo muito, né, estímulo luminoso. Controle esfincteriano abolido, ou seja, vai perdendo, né, o controle, né, do esfíncter, né, a contração, né, vai apresentando perda de urina, perda de fezes. Todo muscular deprimido, ou seja, a musculatura vai perdendo a sua capacidade de contração. Funções neurovegetativas intactas, ou seja, ainda está tendo função, né, o coração está tendo seu batimento, está tendo respiração, ok? Já o grau 3, o coma profundo, abolição completa da consciência, essa pessoa perde a consciência totalmente, o paciente não reage a estímulo, né, doloroso, né, pouco ao estímulo doloroso profundo, né, por ato de defesa, mas pouco, né, apresenta pouca reação. Reflexo fotomotor abolido, ou seja, não apresenta reação por luminosidade. Distúrbio na esfera neurovegetativa, ou seja, apresenta comprometimento na frequência respiratória, na frequência cardíaca, nas contrações de músculos lisos, vai tendo esse comprometimento aí.
Hipersecreção brônquica, ou seja, devido à musculatura lisa ir perdendo a função, né, vamos lá na região de brônquios, traqueia, vai perdendo a contração daquela musculatura, e o muco, a secreção, ela não é levada em direção à boca, ela vai permanecendo, né, na região de brônquios, e isso pode ter o acúmulo de secreção aí nessa pessoa que está em coma. Aí vai ter que aspirar esse paciente para tirar essa secreção, ok? Numa radiografia pode apresentar manchas brancas, que é a presença de secreções aí, né, apresentando na radiografia. E o coma vegetativo, que é igual ao coma grau 3 aí, né? O eletrocardiograma isoelétrico indicando hipo ou imaturidade cerebral, ou seja, essa pessoa não apresenta estímulos elétricos, né? Vai parando, né, o impulso elétrico dessa pessoa, né, a região cerebral, não vai apresentando atividade cerebral. Apneia, ou seja, não há presença de entrada de ar, né? Existe uma apneia aí, tá? Então, dispneia é a sensação de falta de ar e apneia é não entrada, né, de ar aí. E nesse caso, o paciente aí, né, a pessoa vai precisar de um respirador artificial, né, para poder ofertar oxigênio para essa pessoa, ok? Alterações de batimentos cardíacos, né? Essa pessoa vai precisar de drogas, né, vasoativas para ter o estímulo da contração cardíaca, hipotermia ou baixa temperatura dessa pessoa, anúria ou oligúria, ou seja, baixa quantidade de eliminação de urina dessa pessoa. Pode ser necessária a investigação para morte encefálica, ou seja, essa pessoa ela vai apresentando morte encefálica nesses casos de coma vegetativo. Não existe estímulos elétricos acontecendo, isso vai causando morte cerebral, ok? Diagnóstico histórico da perda da consciência, exame neurológico detalhado aí pelo médico, né? Exames laboratoriais, tomografia, ressonância, é feito para ver aí como que está acontecendo aí, como que está, né, o encéfalo dessa pessoa, ok? Tratamento: investigar a causa do coma, reverter a causa do coma, se for intoxicação, né, exógena, inalação, tem que eliminar isso. Hiperglicemia, né, hipoglicemia, pode ser fatores que podem levar a coma, então tem que reverter essa situação. Ofertar oxigênio para esse paciente, oxigenoterapia, manter o suporte hemodinâmico, né, ou seja, manter aí, né, a função do fluxo sanguíneo normalmente aí, ok? E é muito utilizado também a escala, né, de Glasgow, né, que mensura o nível de consciência da pessoa. Ok? Tudo bem? A esclerose múltipla ela é uma doença autoimune, ou seja, já dá para entender que não sabe qual que é a causa, né? Então, doenças autoimunes, as próprias células do corpo vão destruindo, né, as suas células. Ok? Então, uma doença autoimune crônica, né, neurológica e degenerativa, que acomete a substância branca. Ou seja, a esclerose múltipla, ela vai acometer, existe destruição da bainha de mielina. Então lembra quando nós estudamos o neurônio, onde nós falamos que os axônios eles podem ser envolvidos por uma membrana chamada bainha de mielina, onde ele vai revestir o axônio, onde ele vai acelerar o impulso, né, elétrico e também faz o isolamento elétrico. Na esclerose múltipla vai ter destruição, tem um processo degenerativo dessa bainha de mielina. Então está associado a um processo de inflamação e desmielinização, ou seja, perda da bainha de mielina lá dos neurônios, né?
Normalmente as estruturas mais atingidas pela alteração dos nervos são o nervo óptico, oculomotor e os tratos dos nervos espinhais, né, que saem lá da medula espinhal. O sistema nervoso periférico não é atingido pelo distúrbio, tá? As principais manifestações ocorrem entre 15 a 45 anos de idade e comete principalmente as mulheres, ok? Então, a característica dessa patologia, tá, é ter uma perda da bainha de mielina. E os principais bainha que perde são do nervo óptico, oculomotor e do trato dos nervos espinhais, ok? As causas, né, elas não se sabe exatamente a causa, né, por isso, né, todas as doenças autoimunes aí não se sabe, né, a causa, né, a maioria não sabe a causa, mas eles apresentam alguns fatores, né? Então eles acreditam aí que pode ser alterações genéticas, né, e do sistema imune, ou seja, as próprias células vão destruindo a si mesmo, ok? Sintomas: fadiga, fraqueza, essa pessoa pode apresentar dormência, perda do equilíbrio, distúrbios da marcha, ou seja, ao deambular essa pessoa apresenta alterações, visão dupla, né, que é chamada de diplopia, ela apresenta duas visões por alteração lá do nervo óptico, ok? E por ser uma patologia crônica, né, essa pessoa ela tende a ir piorando, né, os seus sintomas aí, tá? Sintomatologia: vertigens, distúrbios esfincterianos, né, distúrbios de memória, distúrbios emocionais, sexuais, da fala. Essa pessoa pode apresentar tremor e dor. Então são vários sintomas que essa pessoa pode ir apresentando devido à esclerose múltipla, ok? Então nós temos aqui, né, nessa imagem representando, né, uma bainha de mielina, né, um neurônio saudável com a bainha de mielina intacta, e aqui o processo de desmielinização, ou seja, lesões, né, na bainha de mielina. O diagnóstico: avaliação clínica de acordo com os sinais e sintomas da pessoa, né, fraqueza muscular, perda de equilíbrio, né, vertigens, ressonância magnética, tomografia computadorizada também é possível para fazer essa avaliação, onde vai verificar desmielinização, ou seja, apresenta vários focos de esclerose, né, no exame aí. Daí a análise do líquido céfalo-raquidiano, que pode apresentar fragmentos de mielina, ou seja, a bainha de mielina ela tem lesões, ela sofre degeneração, e com isso o líquido céfalo-raquidiano tem função de limpar, né, o sistema nervoso aí. E com isso, ao coletando esse líquido céfalo-raquidiano, é possível observar fragmentos da bainha de mielina. E no exame, né, nós podemos observar aí focos, né, de esclerose, né, onde acontece aí o processo de desmielinização. E ao tratamento, né, não há cura para a esclerose múltipla, né, ela é uma doença crônica, né, em modo que não há tratamento específico para ela. O objetivo do tratamento da esclerose múltipla é aliviar, né, minimizar as manifestações clínicas, ou seja, os sinais e os sintomas dessa pessoa aí, ok? Tudo bem?